Olá, iniciamos agora com o programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa da sessão de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. A vereadora Leandra Lopes apresentou um projeto de lei voltado à preservação do meio ambiente, propondo à instituição o programa sustentável na rede de educação do município. O objetivo é orientar as crianças sobre as questões ambientais essenciais. A discussão contou com a participação do vereador Ricardo Salgado, ex-secretário de Meio Ambiente, que trouxe contribuições significativas para o aprimoramento da proposta. Bem, esse projeto de lei que eu entrei para falar sobre a questão ambiental e a conscientização nas escolas. E o quanto é importante que a gente sempre utilize o mecanismo da educação para um processo de transformação, de conscientização e proporcionar exatamente a consciência do meio ambiente e a importância dele para a vida de cada um. E esse projeto de lei, inclusive, tem um outro projeto que eu também entrei, já protocolei nessa casa, é que muitas empresas que vão se estabelecendo no município, muitas das vezes elas dão as suas contrapartidas, né? E é a questão do plantio das mudas, mas eu acho que a gente precisa além disso. A gente precisa que essas empresas, quando elas forem se entrando, façam uma conscientização efetiva na cidade, que mostre a importância, sim, do meio ambiente. E eu vou contar muito com a ajuda de vocês, colegas vereadores. Eu queria até pedir aqui, ajuda sua, Ricardo, enquanto vereador, que eu sei o quanto você vem falando muito sobre o meio ambiente, da importância, que efetivamente a gente possa trabalhar isso nas unidades escolares. Enquanto eu tive secretária de educação, muitas empresas procuravam a gente. Procurava a secretaria e aí vai fazer, não vou fazer uma horta. E simplesmente faz um quadro de horta e não é isso. O que a gente precisa é que efetivamente trabalharemos dentro das unidades de outra forma, com um olhar de meio ambiente mesmo, da importância do cuidado da água, da poluição. Então, que a gente possa criar de verdade um programa ambiental utilizando as unidades escolares, porque as crianças são as melhores multiplicadoras quando se trata de conscientização. Muito obrigada. Leandra, minha amiga, é de suma importância. A gente tem feito uma interlocução com o secretário de Meio Ambiente, até porque a gente preside a Comissão de Meio Ambiente aqui da casa. É interessante você dizer isso porque, de fato, a Secretaria de Meio Ambiente por muito tempo ficou um pouco inerte em relação às políticas públicas, principalmente no que tange educação ambiental. E, de fato, a gente vê essa nova gestão meio que direcionada muito para a educação ambiental, até porque o prefeito Elbert Rezende foi categórico em dizer que o meio ambiente não é só licenciamento, e sim políticas públicas, e eu não vejo nenhum outro caminho de fazer política pública se não for a educação ambiental. Então, a Secretaria de Meio Ambiente hoje, ela tem uma interlocução muito grande com o Comad, então a gente tem realmente uma afinidade muito grande com os ambientalistas do município de Macaé. Tem sim um caminho longo a ser percorrido para a gente ser efetivo com a educação ambiental. Vou até além, acho que a Secretaria de Educação tem que estar dentro do seu quadro a educação ambiental, e a Secretaria de Meio Ambiente tem total condições de atender essa demanda. A gente tem profissionais muito capacitados lá dentro, e de primeira mão eu fiquei sabendo hoje no café da manhã que em uma medida compensatória do meio ambiente, parece que já estão plantando mais de 600 mudas de árvores, e são mudas de árvores de quase 2 metros, não são mudinhas de árvore que a gente ainda acha que não vai vingar, se eu não me engano, ali na altura da Fazenda Mutum, onde a ideia é fazer realmente uma floresta urbana. Isso já acontece muito nos grandes centros, e o meio ambiente tem feito isso, e diga-se de passagem, sem um custo. Na verdade, só trabalhando em cima das medidas compensatórias e dando celeridade aos processos administrativos dentro do meio ambiente. Então, vereadora, faço coro à senhora, acho que o caminho é esse mesmo, e pode contar com a Comissão de Meio Ambiente aqui dessa casa para fazer todos os esforços, não só para aprovar, mas também para botar em vigor essa lei, que, diga-se de passagem, é um alerta que a gente pode dar para essa casa. A gente vem aprovando alguns projetos de lei e acho interessante os colegas fazerem uma força, independente do autor, de fazer valer o projeto de lei publicado e devidamente sancionado.
É o Continho. Câmara Municipal recebe a secretária Ingrid Aprígio Fernandes, representante da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Durante a sessão, Ingrid apresentou as ações que vêm sendo realizadas nos primeiros 45 dias à frente da pasta, destacando as iniciativas voltadas para a inclusão e a equidade racial. Entre os parlamentares que manifestaram reconhecimento estiveram a vereadora Liomar Queiroz, Leandra Lopes, o líder do governo, vereador Cezinha, e a doutora Maiara Rezende. Bem, hoje, é um dia marcante na história do Brasil. O dia 13 de maio é o dia em que foi realizado um ato jurídico, cumprindo todo o procedimento legislativo da época, em que foi promulgada a lei, que exterminava a escravidão, na época. A Lei Áurea, a que todos conhecem, que é a que foram ensinados na escola. Hoje seria um dia assim, de comemoração para o Brasil, mas, infelizmente, não é um dia de comemoração, pelo fato de que essa legislação, à época, não conseguiu efetivar o que era proposto, que era o término de escravizar essas pessoas da população negra, aí incluídas as que vieram da África. Mas, para muitos, essa data é realmente considerada como um dia em que nós possamos assim, refletir muito mais sobre essa data e também um momento de luta, de conscientização, de combate ainda ao racismo estrutural que ocorre ainda em nossa sociedade. Venho aqui, comentar que dentro da historicidade do nosso país, foram ocorrendo através disso, que ocorreu há muitos anos atrás, esses atos perversos, foram trazendo muitas mazelas para a nossa sociedade. Mazelas essas que deixaram a nossa população desguarnecida, muitos sem a sua própria subsistência, sem a sua própria liberdade, sem a seu próprio espaço para poder garantir uma sobrevivência. Muitos, à época, morreram por várias situações ocorridas com esses atos perversos. Então, a nossa secretaria, ela advém mesmo para tratar dessa população negra, que são constituída por pretos e pardos, os povos originários e os povos tradicionais. Hoje, eu venho aqui apresentar para vocês a nossa secretaria, que tem uma estrutura intersetorial e transversal dentro da administração pública. Quando eu falo intersetorial, porque ela tem uma estratégia onde ela planeja as ações articulada com todas as outras pastas, para que a população negra consiga acessar todos os direitos que são aí básicos para todas as pessoas, seriam a saúde, a educação, e transporte público, lazer, cultura. Então, nós estamos sempre dialogando com as outras secretarias e buscando que essas ações, a cada dia que passa, consigam contemplar a essa população que fica mais à periferia. E ela também tem o viés transversal, porque, como a população negra também são pessoas de direito, pessoas que têm o direito a acessar, nós estamos sempre contribuindo para que eles tenham a equidade de direito, esses direitos sejam equínimes para toda a população. Então, a gente sempre está dialogando com todas as pastas, sempre conversando, porque a transversalidade que todas essas outras pastas vão trazer para essa população negra
a forma como eles vão conseguir acessar esses direitos. Então, a gente tem aí, né, em 2025, agora, a lei complementar, que foi da reestruturação administrativa de todas as secretarias, onde ela prevê que a nossa secretaria ela articula, integra e potencializa as políticas públicas para que promova a equidade racial em todas as esferas da gestão. Nós temos algumas ações, né, e algumas legislações que já estão estabelecidas no município, né, mas a gente iniciou aí com o termo de cooperação que foi assinado pelo nosso prefeito Elbert, onde ele coopera com que a cidade seja uma cidade antirracista. E temos aí também o Estatuto Municipal de Igualdade Racial, né, que já está estabelecido também no nosso município, onde faz as orientações de como, né, nós vamos acessar esses direitos, de como nós vamos contribuir para promover esses direitos através das políticas públicas e também realizar ações afirmativas para que consigamos combater o racismo estrutural. Temos aí a lei antirracista, o Dia da Pessoa Transista, né, que também traz uma realidade de transmissão, né, de ancestralidade, aí, onde cada pessoa vai passando, através da oralidade, o que aprendeu com as tranças, e tem toda uma história por trás disso, e é muito importante que a gente coloque esses dias para evidenciar quem são essas pessoas. Nós também temos a nossa capacitação em letramento racial, né, e políticas afirmativas para os servidores. E este ano nós voltamos aí com o letramento racial, mas ele de forma mais compactada, né? O letramento racial é uma das formas que a secretaria encontra, né, para trazer para toda a população, através da educação, que é uma ferramenta muito importante, né, para a nossa sociedade, onde nós possamos assim contribuir com as pessoas e levar para elas, né, essa desconstrução do que elas aprenderam, né, porque nós aprendemos dentro da nossa escolarização uma educação muito mais eurocentrada, levando com um viés diferente do que realmente a história brasileira, né, de como essa história brasileira foi formada, né? Então, assim, todos nós aprendemos de forma diferente o que realmente é a história do nosso Brasil. Então, nós temos aí o Disque Racismo, esse é o número, né, a gente sempre está divulgando, para que a gente possa fazer as denúncias necessárias para a questão crime, né? E aí nós temos a legislação 14.532 de 2023, que está equiparando também a injúria racial a esse crime. Então, nós precisamos, né, estar de olhos atentos, abertos, porque o racismo estrutural ele traz muitas mazelas e, a todo tempo, vão ocorrendo ações, atitudes da nossa parte, e me incluo aí, porque todos nós devemos estar todos os dias nos letrando, nos revendo, autoavaliando, porque, senão, podemos estar cometendo ações racistas. E esse letramento racial, ele agora vem de uma forma mais compactada, e nós estamos conseguindo levar o letramento racial a muitos setores, né, inicialmente aí do município, né, várias secretarias. Inicialmente, nós iniciamos com a Secretaria de Comunicação Social, PROCON, a Secretaria de Educação, através das escolas, e ainda está aberta também a outras entidades. Nós apresentamos aí também para o CIEE, para os jovens, né, que estão em formação, os jovens que estão na formação de jovem aprendiz ou em estágio, né, foi muito importante esse dia. E aí eu trouxe para vocês a imagem, né, desse dia em que nós estávamos lá participando com eles. A Secretaria de Comunicação, também algumas escolas. Até o presente momento, nós conseguimos atender com letramento racial
uma média de 15 órgãos, né, assim, contando com toda a aplicabilidade que nós já conseguimos ministrar. Ministramos para as escolas e, se a gente for nessa mesma lógica que estamos agora, conseguiríamos atingir uma faixa de 120 setores, minimamente, dentro da prefeitura, né, dentro do âmbito aí do executivo. E aí, a nossa tentativa é de que a cada dia a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa dialogar. Porque a melhor forma, né, da gente se conscientizar realmente é trocando conhecimento, dialogando, falando sobre o assunto. Quanto mais a gente deixa de falar, né, nós vamos ficando, de certa forma, meio ignorantes em relação àquela pauta. Então, o mais importante é colocá-lo em discussão, colocar as pessoas para refletir, tratar desse assunto. Então, por isso, hoje, nós estamos aqui para trazer para vocês a pauta da igualdade racial, para que vocês tenham um olhar mais atento, com mais prioridade nesse momento em que o contexto, né, do Brasil, de fato, está colocando em foco a questão da igualdade racial, para que a população negra possa acessar e conseguir alcançar os seus direitos fundamentais, que é saúde, educação, né, minimamente. E nós estamos agora com algumas ações em andamento, que é o letramento racial voltado para o ensino superior. A gente está em diálogo. O antirracismo no esporte, também dialogando bastante. O selo antirracista e o Observatório da População Negra, para que o município de Macaé consiga ter números, né, indicadores da população negra aqui na cidade, para que toda essa casa legislativa consiga, né, trazer legislações específicas, né, voltadas para essa população, que é mais vulnerável e mais periférica, e também para que o Executivo consiga realizar as políticas públicas com execução que atenda, de fato, à realidade da população negra de Macaé. Deixo aqui para vocês os nossos contatos, né, no Instagram, também o contato telefônico, para que vocês possam, né, fazer contato com a gente. A Secretaria está sempre de portas abertas a toda a população, mas também a essa Casa Legislativa, que tanto tem se debruçado sobre várias pautas para toda a população macaense, e que vocês possam ter um olhar bastante crítico, né, dentro da realidade que a nossa população negra, povos originários e povos tradicionais de Macaé, para que eles possam ser mostrados da forma como eles realmente são e que eles possam estar acessando o direito deles a cada dia mais. Que esta data de hoje, senhora Ingrid, seja de consciência, uma reflexão, sem celebração, na verdade. É um trabalho silencioso, mas às vezes a gente não percebe, a gente não sente, a gente não vê, mas só quem sofre o racismo diariamente consegue perceber as dores da questão do racismo mesmo, né? Eu quero parabenizar a senhora pelo trabalho, embora esteja à frente da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, 45 dias aproximadamente, já a gente percebe, vê o seu esforço, o seu trabalho, de mostrar à sociedade a verdadeira realidade da Secretaria, levar à sociedade o que a Secretaria representa. E quero também parabenizar o nosso prefeito Elbert por elevar de coordenadoria a uma secretaria. E ele tem essa sensibilidade de saber o quanto é importante, de cada dia mais, transformar essa cidade em uma cidade antirracista. E agradecer também, mais uma vez, e mais o trabalho do nosso prefeito por todas as obras e que ele tem feito na nossa cidade. Muito obrigada. Ingrid, querida, parabéns por estar conduzindo a pasta, parabéns por abrir hoje uma sessão no dia 13 de maio, falando das políticas públicas, e a gente está falando de racismo, está falando de igualdade, está falando da importância. Quero aqui deixar meu abraço aqui está a Dornier,
está ali Sheila Juvencio e Isaac, são pessoas que estão na luta e que iniciaram, sim, uma secretaria quando a gente vê o novo, né? Porque o prefeito foi muito corajoso de voltar e colocar uma secretaria de igualdade racial e uma secretaria de mulher. É as lutas que a gente precisa pontuar de quanto é importante a gente falar sobre isso. Então, não bastava ser coordenações. Precisa de secretaria e parabéns pela coragem de assumir uma secretaria quando a gente tem um país racista e que a gente não precisa não ser somente racista, a gente precisa ser antirracista. E eu acho que é essa que é a luta que a gente precisa falar do pertencimento e da igualdade de todo mundo. E eu queria pontuar duas questões que eu acho de extrema importância. Falar de racismo, falar de igualdade, ela tem que começar na escola. E eu tenho assim, muito orgulho de falar, enquanto eu tive gestora da Secretaria de Educação, que eu criei um programa chamado Nutriafro. Todo mês, a cada mês, funciona assim, Luciano. A comida da escola, com um projeto pedagógico, vai falar sobre racismo, falar sobre as políticas raciais, falar sobre a nossa cultura afro, da nossa ancestralidade, da importância de a gente buscar e mostrar para as pessoas de onde viemos. E isso é feito na escola. E a gente conseguiu fazer através da comida. E eu tenho muito orgulho de ter montado esse programa e esse projeto e assinado por ele na minha gestão. E o Nutriafro eu tenho um carinho muito grande porque eu consegui colocar esse projeto, ele agora está indo para o governo federal, para que a gente faça pelo Brasil afora, para o mundo, para as pessoas entenderem que falar sobre políticas públicas, né, afro, ela está baseada na lei, porque a gente tem a lei 10.639, que fala sobre isso e fala da importância da educação básica, para poder estar trabalhando isso, mas a gente não consegue implantar em todas as unidades escolares. Isso ainda, apesar de ter lei, não quer dizer que a gente faça. A gente está ainda numa construção e a gente está aqui comemorando mais um ato de mais uma resistência com dificuldades e que a gente tem que abrir plenárias em 13 de maio falando sobre isso anos e anos. E a gente ainda assim presencia situações racistas em todos os lugares. E o Nutriafro foi um programa que a gente criou e funciona no município de Macaé. Agradeço assim, imensamente ao prefeito por ter dado a liberdade de criar tantos outros programas. E a gente criou o Nutriafro, o NEAFRO, que é um núcleo na educação que trata as políticas raciais com formação dos profissionais de educação. E a gente também conseguiu fazer, que foi assim, para mim, um presente enorme de abrir um ano letivo, que foi um ano letivo aberto com a Djamila Ribeiro, entregando um diário antirracista para cada servidor do município, para que a gente comece realmente a falar. Claro que a gente sempre tem críticas, porque as pessoas não conseguiram ainda entender a importância da luta das políticas raciais. Então, eu fico muito feliz, Ingrid, de você trazer e mostrar para as pessoas que a gente está aí e que existe todo mundo e todos nós somos iguais. E que a gente precisa ser, basicamente, mostrar para as pessoas que somos iguais e que começou isso tudo lá atrás. E que a gente pare de ficar achando que o racismo ele não existe, nem que a gente está de mimimi. Ele existe, existe um sofrimento de muitas pessoas, existe ainda pouquíssimas mulheres lideranças negras, existe muito poucas mulheres negras dentro dos nossos parlamentos, existem muitas diferenças ainda. Infelizmente, a gente ainda luta para que a gente tenha igualdade. Mas eu acredito muito nessa casa, acredito muito num prefeito que tenha a coragem de colocar uma secretaria e colocar pessoas assim como você, que está aqui na luta, na resistência e na persistência de que mostrar que as pessoas existem. Muito obrigada. A vereadora Leandra Lopes apresentou um projeto de lei voltado ao acolhimento e à prevenção para pessoas que sofrem amputação decorrentes de diabetes. A proposta busca garantir assistência especializada, além de medidas que reduzem os riscos de amputações através de campanhas educativas e políticas de saúde pública. O projeto recebeu apoio de outros parlamentares, como o vereador Luciano Diniz, a doutora Maiara Rezende e o vereador Edson Chiquini, que destacaram a importância de implementar o suporte aos pacientes e promover maior acesso a cuidados médicos preventivos. Falar um pouquinho desse requerimento. Entrei com requerimento para falar sobre as amputações. É um projeto de lei que a gente entrou e propôs aqui na casa. Tem mais um outro que a gente está propondo, que eles são semelhantes, inclusive está em parceria aí com a doutora Maiara, que talvez possa falar um pouco mais sobre saúde, mas a gente está falando sobre essa questão de pacientes que passam por amputação e que estão em sofrimento também. E muitas das vezes a gente sabe que o hospital, o médico tem um cuidado,
mas é muito difícil para a família quando ela recebe a notícia que o paciente será amputado. E que tenha esse acolhimento, que crie um programa no município para que faça essa sensibilização dos pacientes e o principal, fazer a prevenção, cuidar para que não chegue a essa fase de ter que amputar. Sabemos que o município tem as políticas para a questão da diabetes. Acredito que Tico Jardim também tem trazido essas indicações, essa preocupação em relação aos pacientes diabéticos, mas a gente também sabe o sofrimento que passa a esses pacientes. Então, é importante a gente falar de uma política de prevenção e de cuidado para que a gente não chegue a uma amputação e ver uma família em sofrimento, sabendo que esse paciente, infelizmente, vai chegar a amputações. Então, por isso que a gente precisa de um programa de acolhimento. Muito obrigada, presidente. Peço a palavra à vereadora Leandra, falar do seu projeto, da importância, né? Infelizmente, tenho aí um grande amigo que teve que amputar no HPM semana passada o pé, né, por conta de decorrências do avançamento, vereadora doutora Maiara, da questão da glicose, né? E a gente sabe que, inclusive, a senhora já debateu isso aqui em momentos anteriores, né, que a política ela tem que ser até um pouco mais ampla, né, que faz parte, inclusive, da questão da nutrição, da questão do sedentarismo, né, da questão do envelhecimento, né, como que as pessoas estão envelhecendo, né. Infelizmente, realmente, a gente teve aí o apoio da direção do hospital em acolhimento a essa pessoa que teve que ter o pé amputado. É uma situação, vereadora Leandra Lopes, que demora, né? Que a família vai ter que estar muito junto ali, porque o processo daquela ferida voltar, né, a secar é muito longo, é muito triste, e eu acho que nada mais justo do que a gente ter aí um olhar atento da vereadora em prol de um momento tão delicado na vida de quem passa por essa situação. Parabéns, Leandra, pelo projeto. A gente vem discutindo essas políticas públicas, a gente tem falado bastante sobre diabetes, sobre acompanhamento de pacientes, mas o que você trouxe de mais importante é a fala da prevenção. A gente sabe o tanto que a gente pode minimizar dos índices de amputação no município com a prevenção de saúde, né? E é por isso que a gente precisa fortalecer a rede primária da nossa cidade. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de programas que precisam funcionar. A gente fala de uma casa do curativo que precisa ter um vascular. A gente sabe que um paciente diabético com uma ferida aberta, e ele tem mais propensão a abrir feridas, não tem jeito, e ele tem mais propensão ainda, uma dificuldade muito grande de cicatrização, esse paciente precisa ser acompanhado. Essa ferida precisa ser cuidada para não chegar no nível de uma amputação, porque a gente sabe quais são as sequelas, não só físicas, mas também emocionais, para esse paciente e para os familiares. Então, eu deixo aqui uma fala e uma reflexão do tanto que a gente precisa promover saúde nesse município. A gente ainda tem um índice de amputação elevado, a gente ainda tem um índice elevado de pacientes diabéticos não acompanhados nesse município, e a gente precisa fortalecer a nossa rede básica. A gente precisa ainda, Luciano, que todos os pacientes do nosso município tenham acesso à saúde, que todos os pacientes precisam chegar ao hospital e ter atendimento, que todos os pacientes precisam chegar nas unidades básicas de saúde e ter atendimento, assim como na Casa do Idoso, assim como no Centro de Especialidade Dona Alba. A gente não pode permitir que esses pacientes só tenham um cuidado ou um acesso um pouco melhor se a gente pedir ou se a gente intervir. A saúde ela precisa ser única para todos os pacientes, e é por isso que eu tenho lutado. Parabéns, Leandra, pelo comprometimento, pelo projeto de lei. Conta com todo o meu apoio, um voto super favorável a esse projeto de lei. Quero aqui te parabenizar pelo projeto lei. Eu sou fisioterapeuta de formação e pude acompanhar alguns pacientes na época em que eu atuava, pacientes portadores de diabetes, de que tiveram que amputar seus membros. Inclusive, semana passada, me convidaram para atender novamente esse paciente que teve que amputar outra perna. Então, eu vivenciei vários casos, e a gente sabe quanto é triste uma pessoa ter que amputar, principalmente o paciente e a família, né, que está em torno, que tem que cuidar. E é muito complicado. Parabéns também, tá, doutora Maiara? Obrigada. Queria parabenizar a vereadora Leandra e também falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou diabético.
é uma luta constante. Você tem que se cuidar, você tem que cuidar da alimentação, você tem que tomar seu remédio, você tem que fazer uma atividade física. E eu não vou falar isso para assustar ninguém, mas aqui deve ter várias pessoas que são diabéticas e não sabem ainda, e não descobriram ainda que são diabéticos. Então, um conselho que eu daria a todo mundo é todo mundo ir lá fazer o exame. Fazer o exame para poder descobrir se é ou não, porque é uma doença extremamente silenciosa, que ninguém sabe. Ela só percebe quando já está num momento bastante avançado. Então, é uma doença que vai matando as pessoas aos poucos. Não tem jeito, se você não se cuidar. O diabético pode viver 70, 80 sem perder um membro, sem ficar cego, sem tudo isso. Mas ele tem que se cuidar, não tem jeito. Tem que fazer uma atividade física. O que é a diabetes? Diabético é partículas de açúcar no sangue, que ela vai entupindo as veias das pessoas. Por isso que a amputação, por isso que acontece isso, por isso que a ferida ela não cicatriza. Então, se a pessoa não se cuidar também, existe a necessidade do poder público, da saúde, dar esse suporte, mas também tem que partir das pessoas. Então, como eu falei, não quero assustar ninguém, mas aqui, com certeza, aqui no plenário, quem está nos acompanhando pela rede social, tem várias pessoas que são diabéticas que ainda não sabem, ainda não descobriram. Então, parabéns, vereadora Leandra, e que essa luta continue. Obrigado. Para maiores informações, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe, e até a próxima.